Olá, bom dia. Hoje é 27/5/2024. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 477. Éfesos capítulo 2, versículo 1. Veja aqui, ó, a salvação é pela graça, né? A salvação é pela graça. Efésios 2, versículo 1. Veja o que Deus fez, ó. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Você entenda que que não aceitou Jesus Cristo e não se batizou, você está em ofensas e em pecado. É a sinceridade. Eu que aceitei Jesus e que se batizei, eu estou em quê? Em ofensas e em pecado se eu praticar o pecado. Se eu não praticar nenhuma ofensa e nenhum pecado, eu não estou mais nenhuma ofensa e nenhum pecado. Então, a pessoa que não aceitou Jesus, que não se batizou, ela está viva, mas não está vivificada no Espírito. Não é se matar, se suicidar por causa disso, não. Que é simplesmente você crer no Evangelho, ler, aceitar Jesus e pronto. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e suficiente Salvador. Apaga o meu nome do livro da culpa, escreve no livro da vida e me ajude a te servir, a te seguir. Em nome de Jesus Cristo. Confessa essa oração e persevera. Não, mas eu tenho fraqueza, Regina, eu não consigo. Você vai conseguir. Então, aí vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Antes de aceitar Jesus, a pessoa está morta em ofensas e pecado. Depois que aceita Jesus e se batiza, a pessoa vivificou no Espírito, se crê. E se a pessoa que aceitou Jesus e se batizou só está em pecado se cometeu o pecado ou uma ofensa contra alguém. Um pecado de morte. Então qual é o pecado de morte? Aqueles que estão listados na Bíblia. Então uma coisa eu digo para você, não adianta você que vê alguém que aceitou Jesus e se batizou, comentar, falar do pecado, dizer que a pessoa está errada, tentar atrapalhar a pessoa porque a pessoa lê a Bíblia, escuta pregações e vai a uma igreja. Não adianta. Porque você fazendo isso, você se condena cada vez mais. Se você aceitou Jesus e se batizou, se você faz isso, você está pecando. Fazendo exceção de pessoa, atrapalhando uma pessoa de se levantar no mundo espiritual e de conseguir seguir Jesus Cristo. E você que não aceitou Jesus, não se batizou, se fizer isso, você estará se cobrindo de pecado, porque em pecado você já está. Só de não crer no Senhor já é pecado. Só de não fazer o bem a alguém já é pecado. Só de não aceitar Jesus e não se batizar já é pecado. Já está em uma condição de condenação eterna. As pessoas pensam que, como eu digo para você em Gálatas, que tem o espírito e tem a carne. Então, tanto o espírito como a carne, eles lutam um contra o outro. O espírito quer lutar para poder o ser humano ficar firme e não pecar, não praticar nenhum mal, nenhum pecado de morte. Já a carne não. Ela quer fazer a vontade dela. Então é uma luta enquanto a pessoa está viva em cima da terra. Então você nem imagina que a pessoa que aceitou Jesus e se batizou está lutando contra as obras da carne para poder ficar firme. E a pessoa que não aceitou Jesus e não se batizou, as obras da carne estão sobre a vida da pessoa. Se a pessoa não aceita Jesus e não se batizar, as obras da carne vão ficar vencendo a pessoa até o último dia de vida dela na terra. E se as obras da carne vencer a pessoa não é vivificada. Não estará vivificada, estará morta em ofensas e pecado. E se a pessoa estiver morta em ofensas e pecado, é muito ruim de ser salvo. É impossível a salvação. Mas entenda, a salvação é pela graça. E vos vivificou, estando vós em ofensas e em pecado. Jesus Cristo nos vivificou como? Ele nasceu, foi concebido em Maria, cresceu, começou a divulgar o evangelho, foi obediente até a morte de cruz. Quando ele morreu, ele ainda não tinha nos vivificado. Quando ele ressuscitou, ele vivificou nós, o ser humano. Então, quem aceitar que se batizar é vivificado. Então, quando ele ressuscitou, foi que ocorreu a vivificação. Não foi na morte. Foi depois dos 3 dias e 3 noites na vivificação, na ressurreição dele. Em que, no outro tempo, antes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais tanto nós, aqui não, peraí, vou ler o versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortas em ofensas e pecado, em que, do outro tempo, antes
segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, a pessoa que não aceitou Jesus Cristo está, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem não aceitou Jesus Cristo está nesse espírito. Está no espírito que opera nos filhos da desobediência. Quem não aceitou Jesus, quem não se batizou. Quem aceitou Jesus e se batizou? A Bíblia diz que quando a pessoa aceita Jesus e se afasta, a pessoa recebe 7 espíritos que fará coisas piores do que ele fazia no começo. Eu nunca fiz nada pior do que eu fiz antes de ter aceitado Jesus em 2005. Nunca fiz. E em nome de Jesus Cristo nunca vou fazer. Nunca fiz e nunca vou fazer. Nunca fiz nada pior do que eu fiz antes de ter aceitado Jesus em 2015. Nunca fiz. Então, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vos vivificou justamente com Cristo. Pela graça sois salvo. Pela graça você é salvo, o favor alcançado e não merecido que você recebeu, que nós recebemos de Deus. Mas para isso tem que aceitar Jesus e se batizar. Tem que crer no Evangelho, aceitar Jesus e se batizar para ser salvo pela graça. É simples ou não é? É simples. Então, bom dia, tudo de bom. Tenha uma ótima semana. Agora eu digo para você, isso aqui é difícil. Não, é simples. Aceitar Jesus e se batizar. Ler o Evangelho, crer no Evangelho é fácil. A salvação é muito mais fácil que você pensa. Foi difícil para Jesus, mas é fácil para nós.